Você acha que conhece as criaturas que habitam o fundo do oceano? Enquanto aproximadamente 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a nossa imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras de mar profundo e arqueólogos incríveis, nós sabemos sobre algumas criaturas inacreditáveis que habitam os nossos mares atualmente e das que moraram neles milhões de anos atrás. Desde caranguejos-aranha de 2,70 metros até o pré-histórico megalodonte de 18 metros, estes habitantes dos oceanos vêm em todas as formas e tamanhos. Graças a filmes de terror como Mega Tubarão e o clássico atemporal Tubarão, não há nenhum segredo que os tubarões sejam enormes e assustadores. Mas você sabia que existem alguns deles que poderiam caber dentro da palma da sua mão? De acordo com a National Geographic, uma das menores espécies que os cientistas conhecem é chamada de tubarão branco-anão. E ela tem fofos 18 centímetros a 20 centímetros de comprimento. Nesse tamanho, não é surpresa que essas pequenas criaturas raramente sejam vistas, e é por isso que os cientistas não sabem muito sobre elas. Esses animais foram observados algumas vezes na costa norte da América do Sul e têm órgãos chamados fósforos, que literalmente se iluminam. Isso os ajuda a se camuflar com a luz do sol batendo na água quando chegam à superfície à procura de presas. Se o oceano é o lar de um tubarão tão pequeno, também abriga o maior dos tempos modernos, o tubarão-baleia. Esta criatura não é apenas enorme, também é a maior espécie de peixe na atualidade, de acordo com a National Geographic. Como muitas baleias, este enorme tubarão é um animal filtrador e se move lentamente na água. Um tubarão-baleia adulto médio pode ter o tamanho de um ônibus escolar. Normalmente atinge por volta de 10 a 12 metros de comprimento, mas às vezes pode chegar até mesmo a incríveis 18 metros de comprimento. Embora tenha dentes um pouco menores do que muitos outros tubarões que vivem no oceano, ele pode ter uma boca com cerca de 3.000 dentes quando adulto. Eu me pergunto que tipo de escova de dentes ele precisa usar. Será que passa fio dental? No entanto, nem mesmo essa espécie de tubarão é a maior conhecida pelos seres humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o rei dos mares. Ele existiu nos oceanos há muito tempo, há cerca de 19,9 e 2,6 milhões de anos, entre o início do Mioceno e o final do Plioceno. Mesmo que essa criatura tenha sido extinta há muito tempo, as pessoas ainda se surpreendem quando aprendem sobre essas feras marinhas gigantescas. O megalodonte podia ter entre 14 e 18 metros de comprimento, com mandíbulas com mais de 1,80 m de largura. Um fóssil de um dente que pertenceu a um megalodonte tem 18 centímetros. Não preciso dizer o quão feliz estou por estes caras terem desaparecido há tanto tempo. Répteis marinhos. Muitos dos répteis do oceano existiam muito antes de os humanos caminharem pela Terra. Alguns destes, agora extintos, pareciam dinossauros com pele e rabo escamados. Eles não tinham guelras como peixes e não conseguiam respirar embaixo d'água. Havia 5 grupos principais de répteis que vagavam pelo mar no passado: os notossauros, plesiosauros, pliosauros, ictiossauros e mosassauros. Tente falar rápido todas essas palavras 10 vezes. Embora não tenha tempo suficiente para descrever todos esses répteis marinhos pré-históricos, vale a pena comparar alguns para que você possa entender sua ampla diversidade em termos de tamanho. O chonissauro viveu na Terra durante o final do período Triássico, cerca de 215 milhões de anos atrás. Droga, por pouco eu não vi isso! Os arqueólogos o nomearam chonissauro graças aos fósseis encontrados perto das montanhas Shoshone, em Nevada, nos Estados Unidos. Depois de estudar seus fósseis, os cientistas acreditam que esse réptil pré-histórico tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava por volta de 30 toneladas. Para colocar as coisas em perspectiva, um T-Rex supostamente pesava cerca de 9 toneladas. Ufa! Mas nem todos os répteis marinhos eram gigantes como o chonissauro. Conheça o oftalmossauro. Este réptil pré-histórico prosperou durante o final do período Jurássico e viveu em oceanos do mundo inteiro. Pesava em torno de 2.700 quilos e tinha aproximadamente 4,90 metros, de acordo com newdinosaurs.com, que é aproximadamente o mesmo comprimento da baleia branca que existe hoje. É uma pena que essas criaturas tenham sido extintas antes que tivéssemos a chance de vê-las, pois seus olhos arregalados de desenho animado e características semelhantes às dos golfinhos são bem engraçados.
Claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo para se tornar um oftalmologista, também conhecido como médico dos olhos que conhecemos hoje. Não, isso é uma mentira. Apenas testando você. Outro réptil marinho que viveu durante o período Jurássico era conhecido como Liopleurodon. Acredita-se que ele era muito rápido, semelhante a um grande tubarão branco, mais agressivo. Este animal marinho carnívoro pesava cerca de 2.270 quilos e alcançava cerca de 9 metros de comprimento. Com um crânio de 1,5 metro de comprimento, cheio de dentes afiados, essas criaturas não perdiam tempo. Elas também tinham nadadeiras que lhes permitiam se mover de forma incrivelmente rápida na água. Talvez até mesmo nadando tão rápido quanto um tubarão, a cerca de 40 km por hora. Ainda bem que eu não tenho de me preocupar com estas coisas nas minhas próximas férias de verão na praia. Um dos menores répteis marinhos pré-históricos também viveu durante o período Jurássico, cerca de 200 a 190 milhões de anos atrás, o Ictiosauro. Essa criatura só atingia cerca de 1,80 metro de comprimento, o que a deixaria do mesmo tamanho que um ser humano um pouco mais alto do que a média de hoje. Quer um fato interessante sobre esses animais? Da mesma forma que os seres humanos, eles não colocavam ovos quando se reproduziam. E como não conseguiam respirar embaixo d'água, como os outros répteis, quando os bebês nasciam, a cauda deles saía primeiro, para que não se afogassem. Que engenhoso! Baleias. Você consegue adivinhar quais espécies vivas de baleias são as maiores? Bom, não é a orca, mas seria um bom palpite. A orca, também conhecida como a baleia assassina, é uma espécie dentada e que pode atingir cerca de 7 a 9,80 metros de comprimento, o que é um pouco menor que um ônibus escolar. E quanto à narval? Não, ela também não é a maior. Este unicórnio do mar vive principalmente em águas árticas e atinge apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso contando o seu chifre, de 2,70 metros. Isso faz com que essa espécie tenha um comprimento ligeiramente maior do que o Liopleurodon, que mencionamos antes. Cansado de adivinhar? Ok, eu desisto. A maior baleia existente hoje é a azul. Ah, você sabia disso? Com 25 a 32 metros de cair o queixo. Não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas também o maior animal que já viveu na Terra. Sério, estes animais são maiores que um T-Rex e até mesmo que o megalodonte pré-histórico. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, pareceria que ela seria capaz de engoli-lo. Pense sobre isso. Segundo a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante, e seu coração pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece ser possível. Não é de admirar que esses gigantes precisem comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Embora não existam muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções épicas da baleia azul, há uma espécie totalmente diferente que é um bom candidato. E não é bem o que você esperaria. Trata-se de uma água-viva. Não, eu não estou falando sobre a pequena água-viva que aparece na praia e estraga um dia perfeitamente bom. Estou me referindo à água-viva cabeluda, a maior do mundo. Este invertebrado pode atingir quase 37 metros de comprimento e pode ter diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até mesmo tons de laranja. E como se o seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, a espécie tem impressionantes 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos, o que significa que ela pode ter até 1.200 no total. Meu Deus! Quer dizer, minha água-viva sagrada! E enquanto a água-viva cabeluda e a baleia azul ainda são líderes entre os maiores animais marinhos, há um outro que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode alcançar cerca de 50 metros de comprimento, de acordo com o mentalfloss.com. Embora essa criatura se pareça muito com uma água-viva, na verdade ela é conhecida como sifonóforo, e há centenas e até milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais. Até mesmo para seres humanos, em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja separado do organismo, esse tentáculo ainda pode machucar você. Mas não saia correndo do oceano ainda. Suas chances de ser morto por uma picada de uma caravela portuguesa são muito pequenas. Contudo, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada bons e envolvem vergões,
cólicas estomacais, frequência cardíaca elevada e desconforto estomacal. Desde que você não chegue perto dessas criaturas, elas com certeza são bonitas de se olhar. Dá uma olhada em todas essas cores. Quais dessas criaturas marítimas mais surpreenderam você? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se. Permaneça no lado incrível da vida.